Muito bem. Então, vou reforçar aqui alguns avisos, porque muitos não tiveram no ano passado, e eu não lembro se eu gravei esses avisos ou não, então já repito aqui, né? A gente está iniciando esse estudo, a gente vai para o segundo capítulo aqui, né, que é o tema 2 do Evangelho Redivivo. Esse primeiro e segundo tema, eles são mais uma introdução, um aspecto introdutório do estudo, e como a gente tem aqui um grupo muito maior do que os outros estudos online, a gente tem uma participação maior de todo o pessoal. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês possam escrever, se tem dúvida, pergunta ou reflexão, podem escrever no chat, isso a qualquer momento, tá? E vai ter momentos que eu vou abrir para vocês. Geralmente eu posso fazer um bloco ou em blocos. Apesar do que, a gente vê isso, a gente vai tratar hoje também, que o próprio livro ele recomenda que fosse mais aberto. Mas para ser mais aberto precisa de 2 horas, pelo menos, como ele também fala, de estudo. Então, eu sei que 2 horas fica cansativo nesse horário, e também, né, muita gente trabalha, muita gente acaba vindo cansado, iniciando aqui à noite. Então, para não ficar uma coisa amena, a gente vai fazendo dessa forma. Desenvolvendo o estudo, se a gente vê que é necessário mudar a forma, a gente vai fazê-lo sem problema nenhum. E aí a gente vai adaptando de acordo. Qualquer coisa, vocês também podem me mandar no WhatsApp, dúvidas, questões ou propostas, né? Se tá bom, se tá ruim, vocês vão falando, tá? Perfeito? Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos lá, vamos iniciar com o tema 2 do Evangelho Redivivo, que são, bem introdutória essa parte, que são os conceitos, objetivos, princípios norteadores e justificativos. Então, imagina o seguinte, na semana passada a gente estava na praia, tá? E aí agora a gente está vestindo a roupa de mergulho. É esse o momento. Semana que vem a gente embarca. Ainda não mergulha, mas embarca. Então, na semana que vem a gente vai fazer esse embarque. E aí a gente começa com esses objetivos do estudo, quando no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: a ideia é oferecer condições de fortalecimento moral e intelectual a quem o desejar. E no final desse primeiro parágrafo, somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Aqui é Paulo de Tarso, falando dos Coríntios, né, uma carta aos Coríntios, e a gente vai perceber aqui bem o nosso desafio. Desafios. Qual é o nosso desafio reencarnatório? Qual é o nosso desafio como o ser que eu procuro ser, o nosso vir a ser, né? Vamos lembrar desse tema aí que foi discutido há pouco tempo com alguns. Então, essa ideia aqui de fortalecimento moral e intelectual não é simplesmente para eu me tornar mentor espiritual, é para eu fazer o clique, para eu virar a chave, para eu fazer minha transformação íntima. Não é para eu me exibir, não é para eu me mostrar, não é para eu poder competir com ninguém. A única pessoa com quem a gente tem que competir é conosco mesmo. Então, aqui Paulo vai trazer nesse trecho um desafio mesmo, né? Que são nossos desafios. Somos atribulados por todos os lados? Todos nós somos. Às vezes a gente gosta de competir, né? A gente está numa conversa, eu falo, estou com uma dor de cabeça, aí a outra vai falar, você não imagina a dor de cabeça que eu estava na semana passada, e assim vai, né? Daqui a pouco um está com um tumor na cabeça, e o outro... E a competição fica nesse nível de quem é o pior, de quem está mais atribulado, de quem está mais sofrido. Então, percebam que todos nós somos, entre aspas, perseguidos, tá? Mas perseguidos seremos sempre por nós mesmos. E isso a gente vai chegar na conclusão, até o fim dessa noite a gente vai abordar novamente esse aspecto de sermos perseguidos, tá? De estarmos na samsara, na roda da reencarnação. Então a gente está reencarnando. Cada reencarnação eu faço escolhas, eu tenho atitudes. E na reencarnação atual, eu vou estar colhendo aquilo que eu
tá? Isso é o básico do Espiritismo, e a gente já conhece bem. No segundo parágrafo, a gente tem ali, falando no meio para o final, ela vai falar, eu falo ele, porque a gente sempre estuda Kardec, a gente já vai no ele, né? Pensando em Kardec. Aqui é a Marta. Ela fala sobre os atavismos, né? Atavismos de interpretações teológicas do passado, das experiências vividas em outras existências, ou de condicionamentos impostos pela educação religiosa, recebida ou ausência desta na atual reencarnação. Aqui a gente vai tentar quebrar isso, tá? Com esse estudo, a gente vai tentar quebrar os nossos atavismos, que são esses que a gente acaba de citar aqui pelo livro, né? Seja por aspectos religiosos do passado, nem todos somos de berço espírita. No meu caso, eu passei pelo catolicismo, passei pela igreja luterana e aqui estou no espiritismo. Então, o que a gente vai percebendo nesse nosso caminhar, que a gente vai coletando e introjetando formas de ler Jesus, formas de ler, de interpretar, de conhecer Jesus. E quando ela diz aqui dos condicionamentos impostos e também da ausência desta atual reencarnação, pode ser também questões desses atavismos virem de vidas anteriores, tá certo? A gente está acostumado a um catolicismo de 500 anos. E às vezes o espiritismo é a primeira reencarnação em que a gente está conhecendo. Primeira, segunda reencarnação, talvez, muito pouco provável, segunda ou terceira, muito pouco provável, mas primeira reencarnação. Então é tudo muito novo. A quebra da forma de pensar, que é difícil às vezes nesse processo, porque a gente está acostumado a pensar de uma forma. Isso a gente citou um pouco na semana passada também. Perfeito? E pode estar no nosso consciente ou no nosso inconsciente. Tá? No nosso consciente ou no nosso inconsciente. No nosso consciente, através das vidas passadas, e no nosso consciente, aquilo que a gente já coletou dentro dessa vida. Emmanuel, nesse texto, ele inicia falando assim: porque sendo um só o Evangelho de Jesus, existem dele as mais variadas interpretações, questiona aqui, né? O Evangelho é um só, tá? O Evangelho é um só. Não existem, a gente pode ter edições bíblicas, traduções bíblicas diferentes, mas a essência deve ser a mesma. O que a gente deve evitar são traduções bíblicas que possam fazer anacronismos, como, por exemplo, falar de médium. A palavra médium foi criada por Kardec. Então, na época do Cristo ou na época de Moisés, não havia a palavra médium. Isso a gente tem que ficar esperto. Eles aqui acabam dando, né, sugerindo a leitura da Bíblia de Jerusalém ou aquela, aí falando em Novo Testamento, que são só 5 livros, que ele traduziu do Haroldo, editado pela FEB. Mas a Bíblia de Jerusalém é uma leitura segura, porque ela não é feita por um só padre, um pastor, mas é um conjunto de pastores, padres, teólogos, perfeito? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, e lembrando que o Evangelho é um só, é um só. Mas a forma de interpretar são inúmeras. Aí que está o problema. A forma de interpretar são muitas. E no final desse texto ele fala: entretanto, o Evangelho é sempre o mesmo e somente na atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades, aí eu acho que responde a uma pergunta que chegou ali, da Aline, das coletividades, à luz da lição consoladora do Espiritismo, o velário se vem descerrando e a palavra do Divino Mestre vem sendo interpretada na sua primitiva pureza. Reparem aqui a palavra primitiva, originária. Tá? Porque uma coisa é eu ler Jesus e interpretar Jesus com um pensamento medieval. E a outra é da forma primitiva. Muita gente pode achar que primitivo é algo ruim, né? Porque é algo arcaico, que é algo
que é embrutecido, mas, na verdade, quando a gente lê essa forma primitiva do cristianismo, ela é a original, é a mais próximo da fonte possível, sem, sem mexidas do homem no caminho, para a gente receber isso. E a Aline falou, e o próprio inconsciente coletivo, também, exatamente. Não é só nesse aspecto junguiano, né? Então, sim, a gente vai ter esse aspecto do inconsciente coletivo, que a gente traz, né, da cultura, de tudo que a gente está inserido, do que é passado para a gente, lembrem sempre do fator e do lado espiritual, tá? E aí, nos conceitos, aqui no primeiro parágrafo, importante isso aqui, ó, extrair o espírito da letra. Vê se vocês acham esse trecho aí, ó. Extrair o espírito da letra. Lembrando daquele que a gente falou na semana passada. Quando eu faço uma leitura bíblica, eu estou fazendo uma leitura para o espírito. Tem que ter uma interpretação de fundo espiritual, tá? Depois ele segue, como orienta a doutrina espírita, né? Extrair o espírito da letra, fazendo com simplicidade e modéstia, evitando-se o academicismo vaidoso, a fim de que Jesus chegue à intimidade do nosso ser e não se transforme para melhor. A gente não vai dissecar Jesus numa mesa de operação, porque isso seria academicismo, como eles colocam aqui. Tá certo? A dissecação de Jesus que a gente vai fazer, ela é moral, e a gente vai falar mais disso na frente, e essencialmente espiritual. E, principalmente, sem vaidade, gente. Vai ter pontos do evangelho, vai ter pontos que a gente pode chegar, e a gente pode chegar, sim, numa situação. Não sei. E, sabe, falemos. Não sei. Perfeito? A gente tem que estar aberto e proposto a isso e dizer, não sei. Por que eu digo isso? Porque o espírita é metido a falar que tudo sabe, entendeu? Espírita é metido a isso, diz que tem resposta para tudo. Pelo contrário, né? Isso é uma das coisas que eu discordo do Seu Gama, que o Seu Gama fala assim, espiritismo tem resposta para tudo. Eu falo assim, não, o espiritismo tem pergunta para tudo. Pergunta ele tem, é o que mais tem. Resposta, tem muita resposta, isso vamos concordar que tem muitas respostas, mas tem muitas das respostas que os próprios espíritos vão falar assim, vocês não podem alcançar agora esse entendimento. Não fique preso a isso agora, não é o momento. Então a gente já percebe, isso aqui eu não posso saber a resposta agora. Perfeito? E aí, sem essa vaidade do eu sei, eu posso, eu já vi, vamos com tranquilidade. Todo mundo de xícara vazia aqui para poder adentrar nesse estudo. Aí Emmanuel, aqui no livro Na Rota do Evangelho, como diz Paulo ali, né, o trechinho de Paulo a Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, recebei-nos em vossos corações. É ali que a gente tem que receber. Não só na área intelectual, mas entender Jesus sem o coração não dá certo. Não vai dar certo. Se eu tentar interpretar o Cristo de forma puramente racional, vamos cair do cavalo junto com o Saulo, certo? Então, não tenhamos essa prepotência. No final desse trecho aqui da Rota do Evangelho, no parágrafo aqui, que depois de ilustrações elevadas, ele diz assim, atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade. Então, o que está se falando aqui? A gente tem que tomar cuidado com sofismas, ou seja, mentiras enxertadas no meio de verdades, e aí eu engoli as mentiras no meio do caminho, sem perceber, tá? E a outra, que mesmo que as questões gramaticais, como eu falei, a palavra médium não existia. Se eu ler numa Bíblia a palavra médium, é mentira, é invencionice, é o que está aqui Emmanuel falando para
com que a gente tem que se precaver na leitura do Evangelho. Tá? Pediram aqui o PDF, depois eu coloco lá no grupo. Célio, com aproximadamente 160 anos, difícil ser a primeira, no máximo a segunda reencarnação como espírita. Bem, a não ser que a gente tenha desencarnado muito cedo, muitas vezes. E aí a gente entra numa das primeiras chaves do capítulo, que são os objetivos, que aí ele divide aqui em 4, tá? Primeiro, estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento. Ok, isso a gente já está sabendo que vai fazer, tá? Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual. Já estou ficando careca aqui de falar isso, mas também repete aqui. Não no literal, extraindo o espírito da letra. Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos da sua mensagem evangélica. Tá? Então, os ensinamentos que a gente vai aprender aqui são núcleo. O núcleo é Jesus. Tá? O núcleo, a parte dura do estudo é Jesus. E o que vai circundar esse núcleo? O Espiritismo. Kardec, Joana, Emmanuel e tantos outros. Tá? O que também vai circundar em torno desses de uma forma mais distante? Os não espíritas. Para comparar, não. Mais à frente ela vai falar. Não é um estudo comparativo. Porque se a gente comparar, quando a gente entra, isso é muito comum nos estudos, às vezes a gente entra numa vertente de, os evangélicos fazem assim, aí vão-se 10 minutos de comparação e dizer que como eles são. E aí a gente perde o foco, né? A gente perde o foco. Então não é para comparar, mas para complementar, para enriquecer, é diferente. Então eu vou pegar o que tem de bom o evangélico, não o que tem de diferente. Legal? O budista, vou pegar o que tem o que pode enriquecer esse estudo, mas não a comparação e não a diferenciação. Esforçar-se, o quarto, para vivenciar os preceitos evangélicos como norma de conduta humana. Qual o objetivo da doutrina espírita, gente? Essa é pouco conhecida, mas Kardec falou para a gente. O objetivo da doutrina espírita... A reforma íntima. Sim, é exatamente esse aspecto. É realizar, como diz Kardec, é realizar a transformação moral do homem. E também, por consequência, o melhoramento de toda a humanidade. Tá? Esse é o objetivo do Espiritismo. E qual é o objetivo desse estudo? Está lá. Os objetivos do Evangelho Redivivo são incentivar o estudante espírita a conhecer a mensagem do Cristo. Tá? Por quê? De forma inconsequência, nós vamos realizar o objetivo do Espiritismo. Se eu vivenciar esse estudo. Então, a gente está tendo uma oportunidade aqui em grupo, todos nós em conjunto, justamente de conseguir atingir, pelo menos de nossa parte, o objetivo do Espiritismo, tá? Que é fazer a virada de chave. Perfeito? E aqui no trecho acima, que é pensado aqui, de Kardec fala, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã. Tá? Então, essa é uma frase de Kardec, que é aqui o trechinho assim. E aí a gente volta a um trecho que já foi falado também no tema 1, que é, chegamos à conclusão, que é Alcione, né, no livro Renúncia, e aí diz, chegamos à conclusão que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Tá? Eu gosto muito desse caminho ascensional, porque é bem como a gente falou na semana passada, aquela espiral, eu vou fazendo uma espiral. A minha evolução é uma espiral que vai ampliando, ela vai crescendo.
Se eu estou na primeira volta, eu estou lendo lá um trecho do Evangelho. Mateus 26:50. Aqui vieste. Isso daí é Jesus perguntando a Judas. Quando você vai ler esse trecho, aqui vieste, dá um mundo de interpretação, né? Aqui viemos encarnar, aqui viemos aqui a vida, aqui viemos na nossa família. Dá um mundo de interpretação, tá? Se eu estou na primeira volta, eu leio esse trecho evangélico de uma forma. Se eu estou na segunda forma, eu, além de ter aquela interpretação primeira que eu tinha, eu vou conseguir enriquecer mais. E a cada volta na espiral que eu dou, eu vou ampliando. O que são essas voltas nas espirais? Eu progredindo. O ser progredindo. Cada um de nós expandindo a consciência. Fazendo essa expansão. E a expansão da consciência gera, na sua consequência, a evolução espiritual. Tá? Muito bem. Só sei que nada sei, isso mesmo, Maria Luísa. Sim, Irmã Ilha é ótima também para vocês, né? Quem não conhece, depois a gente pode colocar ali umas palestras da Irmã Ilha, que são ótimas. Irmã Ilha que lê Ivone. Muito bom. Princípios norteadores. E aqui entra um pouco no tema que eu tinha intitulado essa aula, que seria lucidez na interpretação, tá? Temos que ter lucidez na interpretação. Como é que é essa lucidez? É tudo isso que a gente acabou de falar. Livre dos meus conceitos, preconceitos, das minhas formas de pensar. Eu tenho que tentar fazer um deslocamento da minha forma atual de pensar, da minha consciência atual, e tentar olhar de fora. Eu, Luiz Guilherme, tenho minha vida, minha profissão, minha família, meus medos, meus anseios. Qual é o exercício? Tentar fazer o deslocamento do Luiz Guilherme para fazer para onde eu vou. Então, quem serei eu quando fizer esse deslocamento? O espírito que sou. Luiz Guilherme está no momento, ele é um trecho. Então, eu vou tentar ter uma visão do ser como ser integral que somos, ainda fragmentados, mas vamos tentar fazer o exercício do ser integral, observando, percebe? Observando um conceito do Cristo. Por quê? Porque para evitar da gente querer puxar a sardinha para o nosso lado. Eu ler o Evangelho conforme eu quero, para minha dor atual, perfeita. Não, eu vou tentar fazer uma leitura livre dos meus conceitos e preconceitos atuais, tá? E aí ele fala aqui, Amélia Rodrigues fala, escolas do pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Como eu consigo essa lucidez? Como eu consigo esse deslocamento? Ele dá a dica aqui, ela dá a dica. Lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução. Simplicidade. Se eu não for simples, se eu não for, e a gente vai falar de humildade já já, se eu não for simples, eu não consigo entender Jesus. Se eu for uma pessoa cheia de complicações, cheia de orgulho, cheia de ego, eu vou ler Jesus e vou falar que esse homem é um louco. Quanto mais desapegado e quanto mais simples eu for na leitura, mais eu vou entender Jesus. Lembra da porta estreita. Quem passa pela porta estreita? Primeiro, a porta estreita é estreita porque não passa dois, passa um. Segundo, a porta estreita é estreita porque eu não posso levar nada. E quando eu penso em levar nada, muita gente pode estar pensando nas questões materiais. Eu não posso levar dinheiro, eu não posso levar as coisas que eu gosto.
Não, vai além, vai mais fundo. Que nada é esse que eu não levo? Que nada é esse que eu não posso levar? As minhas más inclinações. Isso tudo que engorda o espírito. A dieta no mundo espiritual não é de comida, não é de açúcar, é de nossos vícios, de nossos impulsos. Então, para passar a porta estreita, eu tenho que deixar todo o meu orgulho, todo o meu ego. E aí eu vou me tornando simples, porque eu vou ficando cheio de... Às vezes a gente coleciona muito lixo. A gente coleciona muito lixo mental, a gente coleciona muito lixo moral e vai carregando, né? Como o famoso velho do saco, vai carregando nas costas e chega na porta estreita e quer passar com tudo aquilo. Não vai adiantar, não consegue. E aqui ele fala sobre ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos, estudar sim, estudar sempre, mas saber o que estudamos, e assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, examinai tudo e retende o bem. Então é muito comum assim, o espírita não pode ler isso. Aí vai criando um índex, né? Tinha um índex católico com os livros proibidos, aí a gente vai criando um índex espírita. O espírita deve e pode ler tudo, mas cuidado com o que lê. Não é proibido, pode ler, mas algumas leituras podem trazer consequências, tá? Consequências até obsessivas. Ivone Pereira é muito clara quando fala do escritor de histórias de terror. Ele vai criar um personagem, né? Eu faço leitura, eu sou um escritor de fantasia e vou criar um personagem de história de terror. Só que eu mergulho tanto nesse personagem que eu crio mentalmente o monstro lá que eu idealizei. E aí, essa criação mental começa a me obsediar. Isso é Ivone Pereira explicando. Essa criação mental começa a me obsediar. Eu vou na casa espírita. E aí eu falo, eu acho que tem um espírito me perseguindo. Eu não tenho dormido direito, eu tenho tido sonhos, pesadelos. Já passou uns 2 meses que você criou o personagem lá do livro. E está lá. Ou eu li o personagem do livro. Porque às vezes eu posso ler e me impressionar tanto e eu faço a criação mental. Aí vai para a mesa mediúnica. E aí na mesa mediúnica eu falo assim, olha, não tem espírito nenhum. Não tem, de fato não tem. E a pessoa, explica a Ivone, a pessoa desencarna e ela acaba encontrando esse ser que persegue ela no plano espiritual. Sendo que esse ser é como se fosse um autômato, um robô. A gente está na era da inteligência artificial, é um autômato que persegue ele conforme ele imagina que ele deveria perseguir, porque a criação é dele, é uma criação mental. Como é que se desfaz disso? É claro, tem a desobsessão, autodesobsessão, prece, pede ajuda ao mentor. Perfeito? Então, podemos ler tudo? Podemos, mas cuidado com o que se lê, né? Legal? Por isso que ele fala aqui, evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhantes, e por quanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Muito bem. Isso aí. Perguntas? Até o momento? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Podemos seguir? Legal. Muito bem. Então a gente vem aqui para justificativas. E logo de cara, nas 2 primeiras linhas, o simples fato de Jesus ter afirmado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e de Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, esclarecer que Jesus, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Deixa óbvio que o estudo e a vivência do Evangelho são da necessidade intrínsecas do ser humano, que deseja impulsionar a sua evolução. Perfeito? Então, lembre sempre disso. Esse estudo não é somente para conhecimento.
mas é para minha transformação, para minha mudança. E as duas primeiras linhas, elas são, né, um trecho muito forte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é ir ao Pai, gente? Muita gente vai ter várias interpretações. Ir ao Pai é eu, né, me tornar espírito puro. Pensa o espírito, né? É me tornar espírito puro. Ir ao Pai é eu poder fazer uma prece mais conectada. Ir ao Pai, em que sentido? É ninguém vem ao Pai. Então, ir ao Pai, ele está ligado diretamente aos meus desafios de hoje, quando eu estou com medo, quando eu estou com problema, quando eu estou numa situação que eu não vejo solução, perfeito? E aí, ir ao Pai, fazer o caminho, a gente vai lá no início de Mateus, e esse vai ser, quando a gente pegar o segundo livro, vai ser logo de cara que a gente vai ver, com João Batista, quando ele diz assim: endireitai as vossas veredas. O que são veredas? Caminhos. O que é endireitar as veredas? O que quer dizer isso, endireitar o caminho? É endireitar esse caminho que te leva ao Pai. Por que eu tenho que endireitar esse caminho? Esse caminho não é só me concentrar e está tudo bem? É aí que está o problema. Que na hora da dificuldade do aperto, eu fazer essa conexão pode ser difícil. Vocês já devem ter pensado assim: eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de me concentrar. Isso quer dizer que essa vereda não está endireitada. E a minha conexão com o divino, minha conexão com o superior, está bloqueada. Então imagina mesmo uma trilha, essas que muita gente faz, né? As trilhas da vida. Vou fazer uma trilha, né, no Vale da Lua, vou fazer uma trilha. Imagina que essa trilha está cheia de mato, cheia de teia de aranha, cheia de galho. Perfeito? Você vai levar o mesmo tempo de caminhada se essa trilha tivesse limpa? Não vai. A trilha limpa vai te fazer conectar mais rápido a Deus. Perfeito? Então, o objetivo é esse também. Fazer essa conexão ela ficar mais limpa, sem nenhum, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma armadilha, sem nenhuma teia de aranha, sem nenhuma cobra no caminho. Você tranquilo. Perfeito? Legal. O Espiritismo, diz Emmanuel, sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Por isso que é um tripé: ciência, filosofia e religião. Não adianta nada também eu ficar só no aspecto religioso, que eu vou cometer o mesmo erro se eu tivesse somente no aspecto científico. Tá? Eu gosto muito do que a Enir fala, né? Imagina você sentado num banquinho de 3 pés. Serra um, você vai ficar sentadinho? Não vai. Vai cair no chão. É isso que é a doutrina espírita. Você não pode retirar o aspecto científico, você não pode tirar o aspecto filosófico e nem religioso. Tá? E o que a gente vai fazer aqui, principalmente nesse caminhar, a gente vai passar por questões científicas, para explicar muitos dos milagres. E aí a gente vai ter que abordar a ciência ali para explicar esses fatos, até onde é possível. E também a gente vai mergulhar na parte filosófica, sim, porque vai ter muito trecho que Jesus vai fazer pergunta para a gente. E aí a gente já chega nesse novo tema aqui da dialética. Quando Jesus, da dialética socrática, quando Jesus faz uma pergunta para a gente, eu tenho que fazer um movimento filosófico de pensar a minha vida. Eu não posso pegar assim: Jesus me perguntou uma coisa, peraí, deixa eu lembrar no meu aspecto religioso o que diz a questão 37 do Livro dos Espíritos para eu responder a Jesus. Não, ele quer saber de você, não o que Kardec trouxe com os espíritos. Percebe?
Zezé pergunta aqui, ir ao Pai seria instalar o reino de Deus dentro de nós? Sim. Assim como questiona Tadeu lá no Boa Nova, a Jesus, né? A Jesus até puxa a orelha de Tadeu falando, se você está querendo o reino dos céus para você, por que você está exigindo nos outros o que você ainda não tem? Né? O que é essa renovação moral? A renovação moral não tem nada a ver com as questões políticas, sociais, ela é muito maior do que tudo isso que a gente pode estar vendo aí, tá? Luiz, não, foi um comentário que eu fiz numa Ah, reflexão sua, e aí sim. agora ficou Então eu fora tô de me contexto, então eu ficou estou me fora de respondendo contexto. aqui. Você estava fazendo uma reflexão, aí eu Tranquilo. comentei que seria essa reforma moral, né? A questão do caminho limpo para se Sim, chegar a Deus, seria sim, sim. essa Exatamente, reforma é isso moral, aí. né? Era aí que eu Isso, ia chegar, que ela é muito sim, mais sim, profunda, tá bom? sim. Legal. Muito bem. Primeiro não, já é o segundo aspecto, né, que a gente já falou da simplicidade. Simplicidade tem a ver com humildade. Sem humildade, não adianta. E aí diz, a humildade é a palavra de ordem que nos esforçaremos em desenvolver na nossa vida, com base no estudo da mensagem do Cristo. E aqui, deixa eu ver aqui, 34, que aqui eu não anotei quem falou isso daqui. É a Amélia Rodrigues, pelo espírito de Valdo Pereira Franco. Diz o seguinte, sem humildade, o homem se rebela, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar, nem se dá conta conscientemente que logo mais será desatrelado do carro orgânico, nivelando-se a todos os demais no vaso sepulcral. Então, temos que ser humildes. Não adianta querer trazer o orgulho. Por quê? Sem a humildade, eu não reconheço os meus problemas, ou como diz Alberto Almeida, as minhas encrencas. Eu não sei vislumbrar as minhas encrencas. Se eu não sei vislumbrar as minhas encrencas, o que eu tenho para consertar? Uma vez lá no Oswaldo Cruz, faz tempo, e aí a gente estava falando assim, gente, vocês acham que tem algo para melhorar em si? Teve uma pessoa que falou assim, não, tá tudo bem para mim, ótimo, tá? Adoro minha vida como tá. Eu falei, cuidado. Por quê? Porque não enxerga onde tem o problema. Esse é um problema. Ele não enxergar o problema já é um problema. Já é um grande problema. Tá? Agora, quando a gente enxergar esse problema, não cair em culpa. Porque tem gente que, quando vê o problema que tem, cai no processo de culpa. E aí o processo de culpa paralisa tanto quanto o orgulho. Porque o orgulho você não acha que tem que consertar. Quando descobre que tem que consertar, fica paralisado na culpa. Deu na mesma. Você não mudou. Continua ali paralisado, estacionado. Né? Então, 2.2, organização e método. Então, aqui fala, né, do meio de fazer alguma coisa, processos ou etapas, tá? E aqui entra uma segunda chave, a segunda chave do capítulo, que é atemporal, universal e exclusivamente moral. Sem isso, a gente não entende também, tá? Primeiro, por que atemporal? Eu não estou lendo eu não estou lendo o Evangelho hoje só para o Luiz Guilherme. Eu estou lendo o Evangelho hoje para o José Antunes da próxima reencarnação, que serei eu. Eu estou lendo para, né, a Lídia, que é a minha terceira próxima reencarnação. Percebe? Então, essa leitura ela é atemporal. Atemporal porque significa que eu consigo encaixar isso em qualquer momento da minha vida. Segunda visão do atemporal. Atemporal por quê? Não é histórico. Jesus não está lá falando para aquele povo, exclusivamente para aquele povo, e pronto, acabou, agora que são outros governos, outras culturas, não tem mais nada a ver com vocês, eu tenho que ir de novo. Não, quando ele veio para deixar uma mensagem atemporal.
Fica claro? Perfeito? Universal. Universal, eu não sei se todos sabem, Igreja Católica, o que quer dizer católica, o significado de católica é universal, né? Então, universal é que, ele só atende os espíritas, só atende os cristãos, só atende os católicos? Não. Também atende aos budistas, aos ateus. Quando a gente diz que Jesus é governador espiritual da Terra, a gente não está falando que ele é governador espiritual dos cristãos. A gente não está segregando ninguém. É universal. Abarca toda a humanidade. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? Como diz Jesus. E exclusivamente moral. Apesar da palavra moral estar um pouco em decadência, quando a gente vai perceber de fato que é moral com Cristo, a gente vai ver que não tem nenhum peso ideológico, nenhum peso, nada disso. A questão moral cristã não tragam para a interpretação que às vezes a gente pode estar tendo hoje em dia, que acabam tendo conotações políticas, seja de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver isso. Quando a gente está falando da moral cristã, a gente está falando de um código de conduta, de uma forma de pensar. Perfeito? Então a gente tem a moral espírita. E a moral não é para ficar dando lição de moral para os outros. A moral é uma conduta de pensamento e de vivência. Não é um caderno que eu carrego para dizer que os outros estão errados. É assim que a gente tem atrelado a palavra moral, dessa forma. Ô Luiz, uma das missões de Jesus, no meu entendimento, foi inclusive esclarecer muitas coisas que vinham sendo distorcidas em função do Velho Testamento, né? Como, por exemplo, olho por olho, dente por dente. E aí ele vem e traz uma nova forma de pensamento, com amor, com perdão, né? Teve essa mudança, essa virada de chave, né? Da moral. Sim. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Muito. Quer ver uma coisa? É comum. Pedro, na confusão com Judas, entregando Jesus, arranca a espada da bainha e decepa a orelha do soldado Malco. Jesus pega a orelha, restitui ao corpo de Malco e fala para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dá a impressão que é lei de talião, e não é. E não é. O que ele está falando ali é lei de ação e reação. Ele está falando das leis das reencarnações. Perfeito? Outra coisa, e aí cultural da época, aí a gente está se reportando da época. Se Pedro está andando com uma espada, todos os discípulos estão andando com espada. E se eles estão andando com espadas, é porque era comum andar armado naquela época. Porque era um povo violento, porque era um povo... O que também não cabe no discurso do Cristo. Você vê Jesus andando armado? Não, mas os discípulos andavam, porque era da cultura. Então percebe e quando a gente caminhar, principalmente nesses aspectos que são até mais polêmicos, vai falar o quê? A gente vai perceber que Jesus veio desmontar isso que você acabou de falar. Desmontar uma era primitiva, que era a transição do planeta primitivo para planeta de prova e expiação, né? O fim ali da transição, a vinda de Jesus se dá nesse fim de transição, porque era um povo primitivo, era um povo... Né? E a gente sabe que quando a gente fala dessas viradas de planeta primitivo para expiação, regeneração, quanto mais o início, né, ou seja, o primitivo, ele é mais longo, bem longo. Prova e expiação é longo, mas não tão longo quanto o anterior. E assim vai, o próximo não tão longo quanto o anterior, o próximo não tão longo quanto o anterior. A faixa vai, né, como se fosse afunilando.
o tempo. Perfeito? E aí Jesus vem desmontar essa era primitiva em nós. Eu gosto muito da Isaura quando ela fala que a gente está com... ela tem uma vez uma palestra ela falando que a gente ainda está com a espada do guerreiro aqui entalada na garganta e que a gente faz uso dela. É muito bom. Né? Beleza? Diga, Cris. Oi, primeiro, desculpa aí o atraso. Sem problema, diga lá. Como teve Cristo que veio desmontar essa primeira passagem, existe a possibilidade de vir um outro... Eu já entendi uma vez, você falou que Cristo dificilmente voltaria, porque seria muito penoso para ele esse retorno à não Terra. voltaria. Né? Sim. Mas existe a possibilidade de um outro espírito de luz vir fazer essa transição? Vou te dar um exemplo, tá? Não transição, mas um ressuscitamento da humanidade. Francisco de Assis. Ele vem numa época mais trevosa do mundo, na época dos cruzados, medieval, fazer ressurgir o Cristo primitivo, o cristianismo primitivo. Kardec também vem fazer essa recolocação do Cristo no devido lugar. Francisco de Assis vem e faz isso, Kardec vem e faz isso. Pode ser que daqui a pouco a gente decline e novamente, ou não, espero que não. Tá? Mas o Cristo vir novamente, não. Não no formato como a gente teve há 2000 anos atrás. Tá? Legal. Muito bem. As orientações do Cristo deixam de ser atemporais. À época em que foram anunciados com pouco ou nenhum valor para os dias atuais, as orientações do Cristo deixam de ser atuais, atemporais, se supomos que as orientações de Jesus estão direcionadas exclusivamente para o povo judeu. Não atende, portanto, o caráter da universalidade. É isso que a gente acabou de explicar. Ele não está exclusivo ali para os judeus. Tá certo? É atemporal e universal. Não é para os judeus da época, é para todos os judeus de todas as épocas, e não é só para os judeus, que aí passa a ser universal, mas é para toda a humanidade. Tá? Muito bem. E aí ela começa a falar sobre ser informal dentro desse estudo do Evangelho. O que é ser informal? Ser informal não é no aspecto negativo, mas é a gente não se delimitar a pensar, você não delimitar, é porque quando a gente pensa em Kardec, parece que o Kardec é um cara muito sério, muito, né, travado, e não é. Ele consegue fazer e desenvolver a doutrina espírita justamente por essa informalidade dele próprio, tá? Então, esse ser informal é até no trato nosso com a leitura, no trato nosso, sabe? Permitir desengessar a leitura, desengessar a minha forma de tratar, e até o próprio estudo vai ser um pouco assim. Vocês vão perceber isso com o tempo, tá? Tem uma carta aqui do Paulo de Tarso, a Coríntios, que ele fala no início: buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual, e no final ele fala: porque a letra mata e o espírito vivifica. Cuidado com a letra, principalmente quando estiver fazendo as leituras, porque eu vou interpretar de uma forma com as minhas concepções de hoje, e aí eu esqueço a temporalidade, a universalidade, né? E o conceito, né, aquele conceito moral que a gente acabou de falar. E aí ele fala, né, eles falam aqui que, em tese, não há uma interpretação modelo padrão. A análise espírita é a prioridade. Contudo, tal linha de pensamento, a espírita não será obstáculo às citações de estudiosos não espíritas, mas não será, sob quaisquer hipóteses, um estudo comparativo. Isso pertence à academia, o que a gente falou lá no início. Não vamos comparar, vamos enriquecer o estudo com leituras não espíritas. E aí é onde ela entra com a prioridade à interpretação espírita, né?
todo ensino metódico deve se partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, de convencê-lo pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Então, isso aqui é fantástico, né? Porque todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Qual é o conhecido para você? Alguém já falou isso? Só sei que nada sei. A Maria Luísa falou que só sei que nada sei. Então, será que o conhecido ou o desconhecido? Pode ser também. Mas o que é conhecido para a gente? As bases doutrinárias, as bases espíritas. Então, por isso que a gente tem que partir daqui desse centro espírita para poder ampliar o pensamento. Porque se eu vier aqui falar da Umbanda, se eu vier falar do candomblé, do budismo, do judaísmo, vai ficar encrencado, porque a gente não tem conhecimento para poder ampliar. Então, eu tenho que pegar o nosso conhecimento que a gente já tem base espírita, ampliar e alcançar o entendimento do outro, do vizinho. E trazer esse conhecimento do vizinho para enriquecer o meu conhecimento espírita e completar. Lembra do ditado iraniano? A verdade é um espelho que Deus deixou cair no chão. E o espelho está todo fragmentado. E cada um pega um caco dizendo que aquela é a verdade. E, na verdade, a verdade é o conjunto de todos os cacos reunidos. Percebe? Então, cada um está com um pedaço, um fragmento da verdade divina. Isso é muito, muito legal. E aí, a gente vê aqui, nesse textinho, né, aqui é do Reformador, tá? Onde fala o seguinte, Emmanuel: sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, coitado, né? Kardec não dorme em paz na espiritualidade. Analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Porque muita gente fala assim, o espírita, né, só pensa em Kardec. Porque quando você traz Kardec, como diziam, a lucidez encarnada, ele vai trazer, né, a reboque, o Cristo, ele vai trazer todos os desdobramentos que a gente precisa para a nossa atual reencarnação. Tá certo? Eu não estou falando que Kardec é santo, não estou falando que Kardec é um missionário. Né? É alguém que apontou o Cristo para nós de uma forma muito mais clara e objetiva. É alguém que deu-nos interpretações sensacionais para a gente poder vivenciar. Legal? Muito bem, a gente vai quase chegando aqui ao fim, porque aqui nesse final, o que eles vão falar? Primeiro, da dialética socrática. Tá? O que é essa dialética socrática? Essa dialética socrática é como eu comunico, como Jesus muito bem ensinava. A dialética é a questão de você, como Platão disse, que a dialética é a arte técnica de questionar e responder algo. Kardec fez isso? Abre o Livro dos Espíritos que você vai ver. Tá certo? Abre o Livro dos Espíritos. Então, você saber questionar é muito importante. O grande problema nosso é que, às vezes, a gente não sabe perguntar. Perguntar para o outro, quando eu estou com uma dúvida, ou perguntar para a própria vida. Às vezes, a gente faz muita afirmação para o nosso mentor espiritual. A gente não faz pergunta. Já reparou que a gente não pergunta para o mentor espiritual? Pergunta para o mentor espiritual e saiba perguntar ao mentor espiritual. A gente precisa dessa dialética. Vai ter resposta? Se materializar uma voz, você sai correndo? Não, ouve a voz, não tenha medo, né? E absorva. E ali ele fala que a dialética em torno de um ser integral, espírito, perispírito e matéria, atende a todas as necessidades filosóficas de comportamento, por explicar as injustiças sociais e como solucioná-las, trabalhando o caráter de cada qual, de modo que, ao assumir a governança do lar, da oficina, do trabalho, de uma cidade, estado ou nação, não haja diferença de conduta entre o ser que pensa e aquele que age a serviço e para o bem de todos. Então, através do questionamento, eu vou esmiuçando, eu vou cavando. Se eu ficar só com a afirmação, se eu afirmo, eu paro. Repara que a afirmação, ela interrompe. Quando eu afirmo,
O céu é azul? Sim, é azul. Acabou. Acabou o assunto. Agora sim, o céu é azul? Sim. Mas por que é azul? Você devolve. Aí, percebe? Muda. E quanto mais questiona, mais você vai mergulhando na questão. Então, quando você lê um trecho, vou pegar esse que a gente usou ainda há pouco. Pedro, embainha a tua espada. Aí você questiona. Por que Pedro tem uma espada? Percebe? É aí que a gente começa a se apegar. Você pega e começa a fazer perguntas à frase que foi afirmada para você. Por que Pedro carrega uma espada? Porque Jesus mandou ele embainhar a espada. Se Pedro vai embainhar a espada, ele tinha condições de embainhar essa espada? Qual é a espada de Pedro? Que tipo de espada tinha Pedro? Eu tenho uma espada? Aí já começa a se fazer uma reflexão, uma autorreflexão. Eu tenho uma espada? Não, não tenho. Será? A minha língua é uma espada? Aí começa. E aí você começa a fazer muitos questionamentos em torno de um versículo. E aí você vai descobrindo coisas que você não via antes. Legal? Por quê? Porque quando você questiona, você imagina a resposta. Aí você começa já a destrinchar melhor. Conhecer a teoria. É simples, né? Então todos nós conhecemos já a teoria espírita, né? Vamos conhecer um pouco dessa teoria evangélica também, algumas teorias. Entender significado de palavras e expressões, aqui nesse livro ele ainda vai explicar, por exemplo, os povos da época, os saduceus, os fariseus, os essênios, ele vai explicar um pouco, senão a gente vai falar assim, os saduceus, aí, peraí, saduceu, de onde veio, para onde vai? Quem são esses? Então a gente tem que ter ponto de referência, tá? De palavras, expressões e na própria teoria. E compreender o significado textual. Primeiro a gente compreende o significado textual, eu entendi que é início, meio e fim, o objetivo era esse. Agora, o que quer dizer isso espiritualmente? Aí você desdobra, tá? Então, a gente tem aí, aqui se fala da discussão, eu sei que aqui não vai ter tanto tempo para discussão, mas a gente vai tentar abrir, né, para alguns tipos de debates, mas aí quando houver os debates, como ela diz aqui, no item 226, evitar debates improdutivos, como aqueles que a gente falou. Vou falar da religião do outro, vou falar do vizinho, Não, a gente vai tentar falar e focar, questionar e refletir o que está sendo lido, o que está sendo trazido, perfeito? As ideias contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não devem ser palco de discussão, como a gente já falou, ou debates, pois a finalidade não é realizar estudo, lembra sempre disso, gente. Não é estudo comparativo. Porque estudo comparativo não nos vai fazer chegar em lugar nenhum. Tá? E a síntese com a conclusão, fechamento de ideia. Tá? O tempo destinado aí já entra nos aspectos mais técnicos de um grupo de estudo, mas isso a gente já tem definido. Vamos ver se a definição feita vai dar certo, qualquer coisa a gente amplia, diminui eu acho que não vai, mas qualquer coisa a gente amplia. Tá? E um trechinho aqui dessa citação de número 43, que é do livro Luz Acima, do Irmão X, que é Humberto de Campos, no finalzinho diz assim, a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Isso é fantástico, né? Então, gente, não creiam que é a primeira vez que vocês se deparam com o Evangelho do Cristo. Em outras encarnações, vocês já tiveram contato com Jesus. Tá? Reencarnação, não tem como fugir desse planeta de Jesus, não tem como fugir. Tá? Se a gente pensar em reencarnações, não tem como fugir. Então a gente já teve visões, já ouvimos falar, já explicamos Jesus no passado, já divulgamos Jesus no passado, já perseguimos Jesus no passado, já degladiamos por Jesus no passado, já fizemos de tudo um pouco em nome de Jesus. Agora é um momento de, pera lá, eu tenho que endireitar esses pensamentos de reencarnações anteriores e usar, e isso é muito legal, usar o que eu tenho desse passado para me ajudar no agora, para me ajudar no hoje.
Perfeito? Fica claro? Tá. Questões sobre agora? Vou aproveitar e já responder a pergunta da Márcia. O próximo é mais longo, estudaremos em parte, sim, vão ser em 3 partes, tá? Eu vou botar lá no grupo depois, até onde a gente vai, e aí a gente vai falar aqui. Deixa eu ver aqui a Rosana. A Rosana Terres perguntou aqui, qual o significado quando diz, dando maior atenção ao fundo do que à forma? É a essência, é dar mais atenção à essência da mensagem do que, às vezes, às alegorias da mensagem. Tá? Qual é a essência? É mais ou menos como retirar o espírito da letra. Tá? Então, eu não vou me aprender a letra, eu vou me aprender ao espírito dela. A Cristiane, você fez uma pergunta muito importante que mudou a minha visão. Primeira vez que foi o Oswaldo Cruz, perguntou para quê, não por que as coisas acontecem com a gente. É isso aí. É para quê? Com qual objetivo os desafios da vida estão sendo apresentados para mim? Maria Luísa? Eu até escrevi aqui, essa lucidez na interpretação que você falou, na interpretação do Evangelho. Eu acho esse ponto aqui muito importante, em especial para nós que fazemos palestras, né? Não só para nós, mas para todos, porque você tem que saber interpretar textos, porque às vezes é muito difícil. Você pega um texto evangélico, mesmo do Novo Testamento, e você tem dificuldade, porque são partes, né, do Evangelho ditado, pelos apóstolos, né, pelo Marcos, Mateus, João, que coisas, né, que Jesus não falou, né? Jesus não disse aquilo. Eles interpretaram aquilo que Jesus estava querendo dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a interpretação. Acho que é muito importante. Por isso, o estudo é muito importante para o espírita, porque, como eu falei daquela frase de Sócrates, né, eu só sei que nada sei, porque a gente vai viver sem saber tudo. É muito pouco tempo para a gente colocar tudo, memorizar, assim, né? Para você dizer, não, isso aqui eu já sei. A gente não sabe, porque você abre o Evangelho, você lê uma parte do Evangelho 3, 4, 5 vezes, você vai ter uma ideia completamente diferente da primeira vez que você leu. Então, a interpretação é muito importante para o estudo, para tudo no Evangelho, né? Isso. E você falou uma coisa importante, Maria Luísa, que vão ter textos evangélicos que a gente vai perceber que até os autores aqui vão ter dificuldades de colocar. Por quê? Primeiro, a gente já sabe, por exemplo, Emmanuel tem uma capacidade de síntese muito grande. Ele coloca em uma frase, você pega o livro Pensamento e Vida, que é um livrinho curto, e todo mundo fala, é um livrinho fácil de ler. Não é. Porque cada frase você tira um monte de coisa, um monte de material, e é muito complexo. Jesus, aí eu estou falando de um espírito puro, ele tem uma capacidade de síntese que é atemporal. Ou seja, Emmanuel tem uma capacidade de síntese que em uma encarnação, às vezes, talvez a gente dê conta. Mas quando a gente vai pensar em um espírito puro, ele tem uma capacidade de síntese atemporal que é imortal. Então, às vezes, um trecho evangélico ou o Sermão da Montanha tem um material ali para uma vida inteira. E quando eu falo uma vida inteira, não é uma encarnação. É a vida do espírito, que é imortal. Né? Então, a gente vai ver trechos evangélicos que são muito ricos. E que, vamos mergulhar mais? Vamos mergulhar mais? A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna e não acaba o estudo. Então, novamente, a gente vai até onde dá conta. Colocar o oceano na xícara, né, Luiz? Da aula passada, exatamente. Muito bem. Mais algum questionamento? Não, gente. Aproveitem, pelo amor de Deus. Não, então eu vou falar de um negócio que passou aqui na minha cabeça, quando você falou da questão, quando a gente chegou na parte que ele fala, né, que Jesus é o caminho, né, para chegar ao Pai. A minha verdade é a vida, sim. E aí, quando a gente fala também que a gente vai ter um olhar
universalista, ou seja, né, sem excluir ninguém, porém existem crenças, religiões que excluem Jesus, Uhum. Tá. né? Sim. Muçulmanos, algumas linhas ainda do judaísmo, né, que não reconhecem, né, o Jesus como o Cristo, como o Messias, enfim. Aí isso dá um nó na minha cabeça, entendeu? Porque tem realmente religiões, crenças que não reconhecem Jesus. Eu vou pegar o ditado muçulmano que eu já acabei de citar há pouco, tá? Vou colar aqui, ó. Colei aqui, ó. A verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um pedaço e diz que toda a verdade está naquele caco. E talvez isso seja o ponto para te responder, né? O fio da meada para te responder. Por quê? Se uma religião muçulmana não crê ou nega Jesus em total, a gente não pode... Aí, novamente, lembra de deslocar. Eu não posso julgar o povo muçulmano de acordo com o que eu vejo no jornal. Porque aí eu estou criando um estereótipo. E aí eu estou sendo preconceituoso. Sim, total. Então, o povo muçulmano, tem gente que faz caridade, tem gente que é bondosa, muita gente, muito mais do que a gente imagina. Tá? Assim como eles têm a mesma visão de nós que somos cristãos. Perfeito? Sim, mas o que eu quis dizer, Luiz, é quando a gente afirma que ele é o caminho. E essas pessoas que não reconhecem Jesus, mas que têm uma conexão com Deus? Um ateu reconhece Jesus? Não. Mas ele vive a caridade? Ele Pode ser vive que sim. a bondade? Ele vive o amor? Sim. Sim. Às vezes um ateu faz reforma íntima que a gente espírita não faz. Sim. Um ateu vive muito mais o evangelho do que eu que estou há trocentos anos lendo o evangelho, não faço, não vivo. Percebe? Então, não é quando a gente fala, eu sou o caminho, a verdade, eu vou ler aqui, eu vou reler o trecho aqui que você levantou, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não veio para ser modelo de culto. Eu vim para que vocês me adorem, eu vim para que vocês me cultuem. Eu vim para que vocês me vivam. É diferente. Então, é viver conforme Jesus ensinou. Eu não preciso gritar, eu creio em Jesus. Nossa, tá. Agora caiu a ficha, tá. Caiu? Entendi. É sobre o modelo e não se acredita. Nossa, não. Agora caiu uma ficha desse tamanho, entendi. Agora entendi, Oi? entendi. Nossa, clareou tudo aqui, tá. Ok, Tá. entendi. Você pode ser muçulmano e ser cristão sem perceber. Maravilhoso, tá. Não, agora caiu uma super ficha, tá. Ai, que bom que eu perguntei, porque eu não ia perguntar. Não, perguntem, gente, é para perguntar. Obrigada. Elisete? É, E a gente finaliza. Sim. Essa questão que você falou lá no meio aí do estudo, que não é um estudo comparativo, então eu entendo esse estudo como nós vamos estudar exclusivamente as verdades do Cristo. Sim. Não é isso? Isso. Então, eu não sei se eu estou errado, se eu tiver, você me corrija, por favor, Guia. Para mim, não vai... eu não... Como é que eu vou dizer, né? Para não ser assim, né, tão... Não vai me importar o que o muçulmano, o que o budista, apesar de eu admirar muitas dessas condutas, desse delineamento, esse caminho dessas pessoas, mas não vai me importar. O estudo, se ele não é comparativo, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com a verdade espiritual do Cristo. Aquelas 3 palavras que eu falei para você, entendeu? Mas aí, que é atemporal, que não é pro que foi lá do tempo. Entendeu? Agora, posso botar uma caraminhola na cabeça de vocês com esse questionamento? Pode. Tá? Que existe na minha. Quem disse que o Cristo não participou do budismo? Da construção do budismo? Entendeu? Então, eu não vou buscar lá fora
o que está lá na outra. Eu vou estudar o que o Cristo trouxe para a gente. Sim. Que é muita coisa. Já e é pior, muita a gente coisa. não sabe nem se vai conseguir, né? Porque quando ele fala, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai através de mim, é a verdade que ele trouxe e que está aí para a gente. É o né? código de E que conduta. tantas vezes a gente se equivoca, né, o Guilherme, com interpretações nossas, né? Isso, exatamente. Então, muito bem. É isso, né? É muito isso. Bom, muito bom. Maria Luísa, você vai falar e vai fazer... Peraí. Só vou lembrar... Não, e vai fazer a prece também, porque a gente já são quase 9h10. Sim. Lembrar de uma frase que você deixou semana passada na primeira lição. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Essa é a importância. Perder tempo é perder a condição de estar mais próximo do Cristo. Então, a gente não pode perder tempo, né? Tá bem, então vamos fazer nossa prece, então. Por favor. Jesus, mestre amado, aqui, Senhor, diante desse estudo tão maravilhoso, abrindo para nós uma ala enorme de conhecimento. Te agradecemos, Jesus, já a espiritualidade em teu nome, ao nosso irmão Luiz Guilherme, que traz tão boas reflexões, interpretações para todos nós. Só temos a agradecer, Jesus, e pedir, Senhor, que nós realmente não tenhamos pressa, mas não percamos o tempo, porque o nosso tempo é super precioso diante desse evangelho tão grande, essa doutrina tão maravilhosa, e que tanta coisa tem para que nós possamos buscar nesse tempo, pouco que temos, o entendimento real para estarmos mais perto da espiritualidade em Jesus. Que tua paz, Jesus, possa estar em cada coração aqui presente, em cada vida, e que a semana seja, Senhor, abençoada, protegida para cada um que tem suas dificuldades, seus problemas, e que possamos, Jesus, com coragem, força e boa vontade, prosseguir com o nosso coração feliz, mesmo com todos os percalços que, por acaso, aconteceram na nossa caminhada, sabendo que tudo é necessário para que nós cresçamos espiritualmente. Obrigada, Senhor. Fica conosco, não só agora, Senhor Jesus, mas sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. Boa noite.